Quero adquirir a minha primeira Bíblia. Conheci, tive contato com a palavra de Deus, mas ainda não tenho uma Bíblia em casa e quero comprar para começar a ler na minha casa, entrar em contato direto com a palavra. Qual Bíblia comprar? Qual é a Bíblia certa? Hoje estamos aqui para falar um pouco mais sobre Bíblia. Olá, povo de Deus, a paz esteja com cada um de vocês. Meu nome é Frei Henrique, sou carmelita mensageiro do Espírito Santo e vamos falar diretamente sobre este tema. Qual é a Bíblia certa? Tem uma Bíblia certa? Afinal, todas elas não manifestam, não representam, não mostram para nós a palavra de Deus? Sim e não. Tem uma grande diferença entre a Bíblia usada por nós, católicos, e as Bíblias usadas pelas diversas denominações protestantes. Conhecemos no Brasil mais como evangélicos, nossos irmãos de outras denominações cristãs. Muitas vezes nós pensamos que se trata da mesma Bíblia. De fato, se nós olharmos o Novo Testamento, teremos apenas diferenças cruciais de tradução, mas o conteúdo em si ele não vai mudar. Porém, quando nós olhamos a Bíblia como um todo, a dizer, o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia protestante em relação à Bíblia católica tem uma grande diferença. Podemos dizer até mesmo uma grande defasagem. Porque as denominações protestantes que se separaram da Igreja Católica acabaram por excluir 7 livros do Antigo Testamento, porque consideravam-nos apócrifos. A palavra apócrifo significa separado ou excluído. E por que fizeram isso? Porque a tradição católica agregou no cânon bíblico, ou seja, na seleção de livros que entrariam como livros inspirados pelo Espírito Santo, livros que não foram escritos em hebraico. Livros que vieram da tradição da Septuaginta, ou seja, da tradução grega dos livros do Antigo Testamento, no qual já havia algumas divergências nos primeiros séculos da Igreja em relação com os livros que os judeus usavam. Alguns grupos judaicos usavam estes 7 livros, que não eram em hebraico, mas já vinham com uma tradução grega, e outros grupos hebraicos já não utilizavam. Então, ao longo dos séculos, a Igreja Católica compreendeu que esses livros são, sim, inspirados por Deus. E estes livros passaram a agregar o cânon bíblicos chamados deuterocanônicos. A palavra deutero vem do grego deuteros, que significa segundo, ou seja, entraram em segundo lugar no cânon bíblico. Mas percebam que, por mais que entram em segundo lugar, já vem desde os primeiros séculos da Igreja e eram livros já usados pelos discípulos dos apóstolos, ou seja, pelos primeiros cristãos. Então não é que depois de um tempo os católicos tiveram uma ideia mirabolante de adicionar mais livros a bel prazer. Não. Eram livros que já remetiam à autoridade dos primeiros cristãos. Eram livros que já remetiam à autoridade dos apóstolos. Mas, depois, futuramente, os protestantes, os evangélicos, percebendo que estes livros foram adicionados um pouco depois e que não estavam em língua hebraica, eles excluíram do cânon bíblico da Bíblia protestante estes 7 livros. Quais são esses 7 livros? Judite, Tobias, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. Algumas denominações protestantes ainda tiram fragmentos de Daniel, fragmentos de Esther, não o livro todo, e ainda algumas denominações protestantes acabaram por excluir também no Novo Testamento a carta de São Tiago. O próprio Martinho Lutero, precursor, o primeiro pioneiro do protestantismo, chamava a carta de São Tiago de carta de palha. E qual seria o peso doutrinário da retirada, da exclusão desses livros? Muito do conteúdo desses livros dizem respeito diretamente aquilo que nós professamos como católicos. Por exemplo, o livro de Tobias, onde narra a história de Tobias, filho de Tobit, conta que este jovem foi guiado por um certo Ananias, que no final das contas se revelou como o arcanjo Rafael. Então, em toda a palavra de Deus, o único lugar que aparece o nome do arcanjo Rafael é nesse livro. Então, percebam a importância, percebam o peso histórico e, principalmente, doutrinal deste livro. Quando nós
entramos em 1º e 2º Macabeus, vemos ali a guerra, um conflito entre os judeus e estrangeiros que queriam tomar posse da terra do povo hebreu, e nós vemos elementos importantíssimos ali que hoje, como católicos, nós professamos, como, por exemplo, a importância do martírio. Temos ali uma passagem maravilhosa onde uma mãe de numerosos filhos pedem para que os próprios filhos, mesmo que pequeninos, renunciem à própria vida por amor a Deus. Em uma outra passagem nós vemos que vários hebreus pedem para que os seus irmãos orem pela alma daqueles que perderam a vida no campo de batalha. A oração pela alma daqueles que já se foram. Perceba que os nossos irmãos de outras denominações cristãs não rezam pelas almas dos que já se foram porque eles não creem na doutrina do purgatório. E o que está contido no livro dos Macabeus nos ajuda a embasar biblicamente a nossa doutrina do purgatório, que nós acreditamos piamente, nós professamos como verdade de fé. Dentre outras tantas e tantas coisas que estes 7 livros agregam, sobretudo no quesito autoridade apostólica da nossa fé, porque nós somos católicos apostólicos romanos. Muito bem, portanto, quando nós deixamos de lado estes livros, nós estamos deixando de lado um grande tesouro, um enorme tesouro. Talvez quando você for adquirir a sua Bíblia, você pode se perguntar também, já saindo dessa questão do Bíblia protestante ou Bíblia católica, qual tradução de Bíblia católica devo adquirir? Isso já é mais uma questão de gosto, uma questão de opinião. Tem pessoas que vão ter mais dificuldades com determinados tipos de tradução, outras pessoas terão mais facilidade com determinados tipos de tradução. Perceba que hoje, predominantemente, no nosso meio, no Brasil, usamos muito, vou dar exemplos, percebam que não é uma verdade absoluta, é apenas exemplos, conselhos e uma opinião minha, Frei Henrique, de uma tradução que eu gosto, tá? Então não tome como uma verdade absoluta, né? Hoje é muito famoso, sobretudo no meio carismático, a tradução da Bíblia da Ave Maria. É a melhor tradução? Não necessariamente. É muito usada. Uma tradução que, repito, eu, Frei Henrique, gosto bastante, é a da Bíblia de Jerusalém. Sou muito familiarizado com ela e consigo compreender, consigo perceber que ela é bem fiel à Septuaginta e à Vulgata, que é a tradução latina, né, feita por São Jerônimo no século V. Então, quando você for adquirir a sua Bíblia, leve em consideração mais a questão que falamos em primeiro lugar no vídeo, sobre a diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, né? Mas também procure pesquisar aí uma tradução que seja o máximo fiel possível, né? A Septuaginta, que é a tradução grega, e a Vulgata, que é a tradução latina, para que você tenha um texto cada vez mais fiel à doutrina apostólica, lembrando que, para finalizar este vídeo, nós não somos uma religião do livro, nós não somos uma religião da Bíblia, uma igreja do livro, como muitas outras religiões, muitas outras igrejas. Nós cremos naquilo que remete à autoridade da tradição, do magistério e da palavra. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana está embasada neste tripé: sagrada tradição, sagrado magistério e a palavra de Deus, as sagradas escrituras. Um não contradiz o outro, muito pelo contrário. Um embasa o outro, um completa o outro, um endossa o outro. Não tem como fugir disso. Mas é necessário que, sobretudo nos tempos atuais, nós católicos resgatemos esta cultura da Bíblia, de ter intimidade com a palavra de Deus. Lembrando que, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, qual é a Bíblia certa para se adquirir? A Bíblia católica, da qual não foi retirado, excluído nenhum livro. E se você aliar a leitura da palavra com a leitura do Catecismo da Igreja Católica, que é o Catecismo, é um compêndio, ou seja, a grosso modo um resumão de toda a doutrina, de todo o magistério católico, se você aliar essas duas leituras, você estará sempre caminhando na verdade, sem perigo de se desviar da verdade que nós, como católicos apostólicos romanos, acreditamos e professamos.